Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta dessa terra, é bandeira de guerra porque eu vi. Se é Conceição ou Dandará, pra matar preconceito eu renasci. Vou gravar, tá passando o carro da Sardinha. Isso é viver no Brasil. Eu sou a Rayane. Rayane significa o primeiro raio de sol, aquela que nasceu para brilhar. Eu sou filha do Júnior e da Silvânia, sou neta de imigrantes nordestinos, sou uma mulher preta que cursa letras na USP, sou aprendiz em marketing numa multinacional, comunicadora visual por uma ETEC e sou uma grande amante da vida. Eu tô aqui um pouquinho só para contar um terço da minha história e de como resistência e a esperança na educação podem mudar as nossas vidas. Eu acho que toda boa conquista, toda boa história que a gente tem para contar, ela não nasce da gente, mas nasce de pessoas que vêm antes da gente, e isso aponta muito para o que a gente vive, quais são os nossos contextos. Minha família hoje vive bem, estável, em casa própria, em terreno próprio. Eu estudo numa grande universidade, sou uma comunicadora visual, tenho técnico por uma ETEC e tive o privilégio de estudar em escola particular a minha vida inteira. Mas tudo isso eu sei que é graças a uma trajetória que veio antes de mim, que tem muito a ver com a minha família, que é a minha base, que é tudo que eu tenho. Os meus avós são migrantes nordestinos, eles vieram de uma pequena cidade na divisa de Alagoas com Pernambuco, chamada Colônia Leopoldina, e eles vieram pra cá sem nada, e aqui, com muito esforço, com muito suor, eles conseguiram conquistar espaço para dar uma boa chance de vida para o meu pai e para minha mãe, que conseguiram me dar mais oportunidades do que eles tiveram. Eu acho que toda boa trajetória precisa de uma boa oportunidade. E os meus avós e os meus pais são pessoas que acreditam muito nisso. Eles acreditam que quando a gente tem uma pessoa para enviar para um destino, a gente precisa dar todo o suporte para essa pessoa, suporte além do que a gente recebeu. E graças a isso eu consegui ingressar numa boa universidade, numa boa escola de ensino médio, uma escola particular melhor do que eu teria no ensino público, porque infelizmente dentro do nosso país a gente sabe que o contexto do ensino público não é fácil, não deveria ser assim, mas infelizmente é como a realidade acontece. E pensando em mim, pensando numa vida melhor para mim, o meu pai e minha mãe se esforçaram muito para poder estarem aqui, sempre presentes, tendo uma vida estável e podendo me proporcionar o melhor que a educação podia ter. E a educação está no meu sangue. As minhas avós davam aulinhas numa escolinha que tinha na fazenda onde elas moravam, lá naquela cidadezinha. E desde então, a minha mãe sempre gostou de escola e ela hoje é uma pedagoga formada pela Anhanguera. E eu tenho muito orgulho da trajetória da minha mãe, da trajetória do meu pai, que me trouxeram até aqui onde eu tô hoje. Então, com muito esforço, a minha família conseguiu me dar oportunidades que me levaram a estar no mesmo espaço que a elite brasileira ocupa e conhecer lugares que eu tenho certeza que eu não conheceria se eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive. E tudo isso graças à minha família. Acho que toda essa trajetória que eu construí com a minha família, que a minha família construiu pra mim, me fazem ter esses questionamentos diante dos problemas que a gente tem como sociedade. Porque quando eu penso que hoje eu ocupo um lugar de privilégio dentro da sociedade, porque eu estudo numa universidade de nome, renome, com ótimos professores, onde a elite está. E eu tenho muito orgulho de poder ter essa oportunidade, de poder aproveitar dessa oportunidade. Mas eu sei que para eu conseguir chegar aqui, o meu avô não tinha uma formação de ensino médio, ele teve que trabalhar muito para que meu pai tivesse ensino médio técnico. O meu pai
trabalhou muito, se esforçou muito para que eu tivesse o técnico e o ensino superior. E assim a gente vai passando. E às vezes a gente não percebe, porque tá muito natural e dentro do nosso contexto. Mas na verdade não é natural. A educação é um direito de todos. E me incomoda que é por falta dela que existe tanta desigualdade no mundo. Quando você dá educação para uma pessoa, você entrega poder na mão dela. Então é muito fácil as pessoas falarem, essa pessoa está passando por essa situação porque ela quer. Na verdade, não. Para eu poder chegar onde eu cheguei, eu tive oportunidades. Meu pai me proporcionou isso. E o meu pai só pôde me proporcionar porque o meu avô proporcionou para ele. E o meu avô teve que lutar muito, porque ele era um homem preto que veio do Nordeste sem formação e teve que ir para um trabalho braçal. O meu avô morreu em serviço, ele era segurança por ter porte, ele morreu em serviço, morreu trabalhando para poder dar uma condição de vida melhor para minha família. Então, todas essas coisas vão passando pela nossa cabeça, sabe? A ausência de paternidade dentro da nossa sociedade, porque a nossa sociedade está mais focada em construir coisas, construir itens materiais, do que construir uma boa relação, porque se você está dedicando mais tempo para construir relação, seu filho vai morrer de fome, então não tem muito o que fazer. E me incomoda que haja um conformismo da sociedade diante dessa situação, por simplesmente estar confortável. Eu estou confortável onde eu estou. Então deixem que levem os pobres, deixem que levem os negros, deixem que levem tantas outras pessoas, deixem que levem as mulheres, deixem que levem as pessoas que têm uma espécie de deficiência, seja ela qual for. Deixem que levem, não é comigo. Então é isso que nos separa, esse preconceito que é construído dentro da nossa sociedade. Mas por quê? Sabe, não tem motivo. Nós todos somos seres humanos, deveríamos ser tratados como pessoas íntegras, pessoas que existem, mas dentro da nossa sociedade existe uma objetificação de quem é gente e quem não é, quem é digno de um salário bom e quem não é. E é muito triste você chegar num lugar e receber um olhar torto como eu recebi, em muitos lugares eu recebo até hoje, como minha mãe recebe, meu pai, como meu avô recebia. E são coisas gradativas, é um cabelo, é uma pele, daqui a pouco, de repente, já estão te acusando de alguma coisa. Então, por quê? São esses questionamentos. Às vezes a gente entra em conformismo com as situações da nossa frente, mas não enxerga o porquê. Eu sou muito grata por estar nesse lugar de privilégio, mas eu não queria ter privilégio, eu queria que fosse um livre acesso para todos. Eu queria que meus primos estivessem comigo, eu queria que meus amigos de infância que cresceram comigo, mas não tiveram as mesmas oportunidades que eu, estivessem comigo. Óbvio que tem uma taxa mínima de esforço, mas não se trata só sobre esforço. Eu acho que o que me incomoda é isso, esse conformismo de pensar tá tudo bem, tá tudo certo, sendo que não tá tudo bem, não tá tudo certo, tem gente que não tem as mesmas oportunidades que você e você continua cobrando dessas pessoas que elas tenham os mesmos status e privilégios que você. Não é assim que a banda toca. Eu acho que para podermos tocar para algum lugar, a gente precisa entender que tem coisas na nossa sociedade que precisam de mudança, que se a gente não se levantar inconformados, não haverá mudanças e em breve, daqui a algum tempo, serão os nossos filhos, serão os nossos netos arcando com a falta de postura. E aí é que entra a educação como forma de resistência, né? Uma educação antimachista, antirracista. Eu acho que é uma educação anticonformista, que é quando você olha para a sociedade e fala, isso não tá certo e eu quero mudar. Eu faço parte de uma juventude que teve um acesso, uma taxa da juventude que teve acesso a uma educação crítica. Eu, por muito tempo, estudei numa escola particular que não me deu esse amparato crítico, mas me deu muito amparato de conteúdo para problemas futuros, como concursos, vestibulares, que selecionam e diz, você serve para isso, você não, com base no critério de uma prova que não é justa de nenhuma forma. Então, meu contato com essa educação anticonformista e
antimachista, antirracista, essa educação crítica se deu no ensino médio. E essa educação me fez mudar. Eu tinha cabelo alisado desde os 10 anos, mas meu primeiro procedimento químico foi aos 6, porque eu não tinha aceitação com a minha pele, eu não tinha aceitação com os meus traços, eu não tinha aceitação com o meu cabelo, principalmente. Mas por quê, né? A nossa sociedade é cheia de dores, nossa sociedade é cheia de mazelas que às vezes a gente não enxerga e a gente naturaliza, mas não é natural. Eu acho que a palavra certa seria comum, porque a gente vê muito por aí, mas não é natural. E acho que foi isso que me ajudou a me desconstruir, me enxergar como uma mulher negra, me enxergar como uma pessoa que pode invadir espaços, ocupar esses espaços e falar: eu posso ficar aqui, eu posso ocupar esse espaço. E essa força que a educação me deu para eu poder levantar do meu lugar de uma mulher que era muito privilegiada por conta das suas vivências, me levantar e falar assim: nossa, eu sou privilegiada, mas eu também sou forte, porque ao mesmo tempo que eu tinha esse privilégio, eu também sofria muito, porque quando a gente tá num ambiente de privilégio, a gente acaba sofrendo com as consequências porque a gente não se encaixa dentro daquele padrão. Então, foi naquele momento que eu pude perceber que eu tinha poder para alcançar essas coisas. E eu me desfiz, né? Acho que o meu cabelo foi a forma que eu encontrei de poder transferir esse ato de libertação de dentro para fora. Tem um momento onde eu falei: eu não sou essa mulher que tá no espelho, porque essa mulher é uma mulher que quer se encaixar num padrão. E eu escolho viver o meu padrão, que é um padrão meu. Cada pessoa é uma diversidade. Cada pessoa é um indivíduo único que deve ser respeitado, deve ser amparado e não deve ser objetificado, que entra naquilo que eu tinha falado, que a nossa sociedade naturaliza, a nossa sociedade objetifica. E meu cabelo foi um ato de sair para fora, mas a educação foi o veículo principal. Eu não teria alcançado nada do que eu alcancei sem ela. Essa educação, né? Uma educação crítica. E eu tenho certeza, os meus amigos, meus primos, pessoas ao meu redor que não tiveram contato com essa educação, elas não conseguiram chegar onde eu cheguei. Porque essa educação, ela fortifica você e ela consegue fazer com que você acredite em você. Porque até então a faculdade pra mim era só paga e eu percebi que eu era capaz de poder entrar numa pública assim. E às vezes me parte o coração porque eu sei o que é ser referência dentro do seu meio, mas é injusto querer me pôr como um parâmetro, sendo que eu tive tantos privilégios, porque eu fiz um cursinho popular, mas fiz um cursinho porque eu estudei em uma escola particular, pequena, de bairro, mas estudei. E querer comparar com uma pessoa que teve um ensino público a vida inteira, tinha outros contextos dentro de casa, porque eu estava dentro de uma casa estável, onde meus pais estavam juntos e trabalhavam, tinham um aparato para poder me suportar, mas querer comparar com uma pessoa que não teve tudo isso é muito injusto. E eu sinto a dor que é ver uma pessoa que eu amo muito, que cresceu comigo, não poder estar ocupando esses espaços junto comigo porque não tiveram as mesmas oportunidades. Então, o que eu sinto é quando essa educação crítica conseguir chegar nas nossas escolas, conseguir chegar até as pessoas e poder modificar cada pessoa que está lá dentro da escola pública, do ensino público, seja ela qual for a idade, sendo no EJA, sendo num supletivo, sendo onde for, num EAD. Quando essa educação crítica conseguir chegar em todas as áreas da nossa sociedade, vai acontecer uma revolução, que significa uma mudança de cenário, onde o conformismo que existe vai ter que ser quebrado, precisa ser quebrado, porque é injusto pensar num mundo onde a gente não pode acessar lugares que a elite acessa porque aquele lugar é feito para eles e não pra gente. Não existe isso. A Terra é um planeta grande, as terras do Brasil são terras grandes onde todos devem e podem acessar qualquer lugar, ocupar qualquer espaço, ter a sua voz ouvida como qualquer outro ser humano. É importante e eu acredito que a educação crítica é poderosa porque ela forma você, ela te capacita e faz com que você acredite em você.
Então eu acredito nisso, eu acredito numa educação que pode transformar. Quero chegar em alguém e falar, você pode, porque a sociedade existe, ela tem esses limites que ela impõe sobre nós, mas ela diz que é um limite, mas a gente pode ultrapassar. Eles dizem que a gente não pode estar lá, mas a gente pode estar lá. Dizem. Muito se fala, pouco se faz. E eu acho que a gente, quando está numa parcela da sociedade que é inferiorizada, a gente acredita muito no que as pessoas dizem pra gente. A gente acredita muito que os comentários maldosos sobre onde a gente vai chegar ou sobre a nossa aparência vão definir a nossa vida inteira. E não é assim. E eu me proponho, eu quero que outras pessoas consigam chegar onde eu cheguei. Então, a educação pra mim é um divisor de águas. Eu não consigo, me emociona até falar, eu não consigo nem imaginar o que seria da minha vida sem educação, o que seria da vida da minha família sem uma boa educação crítica. Que às vezes a educação crítica só precisa chegar porque dentro da gente já existe um sentimento de por que as coisas têm que ser assim. E eu sei disso porque os meus avós, quando chegaram aqui, eles olharam e falaram assim, eu não vou deixar de te dar as melhores condições porque eu quero que você tenha uma vida melhor. Porque entende que aquela condição de vida que eles tinham até então não era justa, não era uma condição humana e que os nossos filhos os filhos deles mereciam mais. Então eles proporcionaram isso para os meus pais. Os meus pais olharam para mim e também falaram, você vai ter mais do que a gente teve. Então é isso, sabe? Eu acho que poder levar um pouco de esperança, de mudança de vida, de quebrar padrões, de poder viver a nossa vida é tudo que eu quero pra minha vida. Então, essa sou eu. Definir quem eu vejo no reflexo, quem sou eu, quem é a Rayane, é muito forte, é muito difícil e muito complexo. Ainda mais quando a gente olha para uma câmerazinha e fica, meu Deus, o que eu vou dizer? Mas acho que a principal coisa que eu tenho a dizer sobre mim é que a minha força vem de Deus, vem da minha família e vem dessa educação que transformou a minha vida. Eu sou uma educadora porque eu acredito que a educação pode transformar e eu quero ter uma formação que me capacite a transformar a vida de outras pessoas pela educação. Eu sou uma comunicadora. Eu acredito que a comunicação é o poder que está em cada ser humano, porque é isso que nos diferencia de qualquer outro animal. E eu acredito que todo o meu esforço, tudo aquilo que eu conquistei, sendo tão jovem, porque eu tenho apenas 18 anos, eu vou completar 19 nesse mês de julho, e tudo que eu conquistei na minha vida, nada foi assim, fruto do meu esforço. Nada foi algo que eu peguei pra mim assim rapidamente e somente é meu mérito. Foram oportunidades, histórias atrás de mim, pessoas que vieram atrás de mim. E eu sou uma mulher forte, uma mulher preta, uma mulher que mora no subúrbio guarulhense e que acredita que com educação e comunicação juntas, toda a sociedade pode ser transformada. Eu acredito nisso e eu quero fazer parte disso. Eu sou parte dessa juventude que foi transformada pela educação crítica, pelo menos uma parte dela. E eu quero continuar sendo como os meus professores foram para mim, um mártir. Um mártir onde as pessoas olhem e pensem, nossa, é possível alcançar, é possível. Eu tenho só 18 anos e graças às oportunidades que os meus pais conseguiram proporcionar para mim, eu tenho um diploma de técnica em comunicação visual, ensino médio completo, um bom aparato de ensino fundamental, estudo numa das maiores universidades da América Latina e sou aprendiz em marketing numa multinacional que ajuda pessoas a mudarem a qualidade de vida delas e proporcionando serviços
que podem mudar a saúde humana. Porque o nosso conhecimento nunca para, mas é possível. Eu quero me levantar como mártir de revolução, de esperança e acreditar que um futuro melhor está por vir. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. E segue as redes sociais também daqui. Eu não sei em qual lado da tela vai aparecer. Mas é isso. Não tenho muito assim pra contar. Tem várias outras histórias, várias outras coisas, várias outras performances para compartilhar. Eu espero ter outras oportunidades. E é isso aí. Let's que let's, porque a sociedade só pode ser mudada através do nosso anticonformismo. Hoje eu vim cuidar do seu coração. Meu girassol gira, menina, meu girassol vai girar tão linda. Hoje eu vim cuidar do seu coração. Te amo.